Recentemente eu li um dos melhores livros do ano até então. Pode surgir outras leituras? Pode. Mas esse livro, eu digo a vocês que foi o melhor livro que eu li até agora. Eu fiquei impactado. É um super lançamento da editora Todavia. Isso aqui não é um publi, tá? Porque eu fiquei apaixonado pelo livro e tudo que aconteceu aqui é tão real que eu fiquei surpreso. O livro é Juventude Sem Deus, do Odon von Horvath. Gente, primeiro começa com a introdução, que eu fiquei assim de queixo caído, porque vai mostrar um pouco da vida do autor, que morreu tão precocemente, ele é um autor em ascensão, mas morreu muito precocemente, de uma forma muito banal, só lendo para entender, né? Segundo, a história do livro, de como ele foi publicado e a dificuldade de ser publicado, tanto que o autor foi publicar na Holanda, porque não conseguiu publicar na Alemanha, tentou alguns contatos aí, finalmente conseguiu a publicação. Além do mais, alguns cineastas ali se interessaram por essa história, que é uma história assim marcante e muito medonha, que eu digo que é de ficar com o cabelo arrepiado mesmo por tudo que aconteceu aqui. E outro ponto bem interessante são os acontecimentos, tem algumas características aqui que é muito atual, né? A gente já passou por isso recentemente, talvez a gente continue passando, não sei como é que será o futuro. Então, vem comigo saber um pouco dessa história porque vale a pena demais. Primeiro tem esse contexto de Segunda Guerra Mundial que vocês gostam bastante. Vem, bom, alguns pontos aqui eu vou falar, trazer algum eufemismo, abrandar uma coisa aqui, outra acolá, para que o YouTube não me desmonetize, tá? Então, acho que vocês vão compreender quando eu mudar alguma coisa ou outra. Primeiro, tudo acontece aqui durante a década de 1930. A gente sabe que a década de 30, ali na Holanda, na Alemanha, em toda a Europa, né? Foi bem conturbada, né? O surgimento, a ascensão de H dominando tudo, então, e trazendo todo aquele preconceito, o ódio, o racismo, e a gente viu isso, o resultado que deu, né? Bom, na década de 30 aconteceu tudo isso, mas algumas coisas a mais, porque isso não era o bastante. A gente sabe que na década de 30, além da ascensão do H, teve a Noite dos Cristais, teve a queima dos livros, a ascensão do Terceiro Reich ali, né? É interessante que essa história se passa no ápice do Terceiro Reich, então é algo assim bem desesperador em alguns momentos. Aqui a gente vai acompanhar a história, né? Um professor simples ali que está em crise de consciência, está com aquela crise de que não compactua com tudo que está acontecendo, coisas horríveis. E aí ele vai dar aula normal, né? Para tanto sobreviver, né? Mas também ajudar os pais. Os pais dele dependem dele também. Então ele precisa trabalhar para sustentar e o mundo parece que está virando de cabeça para o ar e a gente sente todo esse calor do momento ali. O que é interessante é que nesse contexto todo ele vai dar sua aula normal, mas ele pede para os alunos fazer uma espécie de redação. Essa redação tem um contexto ali sobre as colônias e é interessante a gente trazer esse ponto porque as colônias é um assunto bem pertinente naquele momento, porque, enfim, né, a Alemanha queria ganhar terras, queria expandir seus horizontes até ela com o tempo, se eu não estou enganado, em 1938, ela anexou ali com a Áustria e foi anexando com alguns outros países ali circunvizinhos. Foi dominando, tendo aquela ascensão, né, territorial. O que é interessante é que nesse momento um desses alunos que, enfim, né, compactuou, que é aqueles alunos daquela juventude chamada juventude hitlerista, enfim. E aí esses alunos, eles compactuam com tudo que está acontecendo, porque primeiro também tem os pais que compactuam. A gente também dá para perceber aqui que esses alunos são uns alunos ali de classe média e, enfim, ouve os rádios e as notícias e tudo que está sendo noticiado, eles absorvem aquilo como uma verdade absoluta. A gente percebe muitas características que alguns indícios também mostram o quão atual elas são. Um outro ponto interessantíssimo é quando ele vai ler uma dessas redações e se depara com um cunho racista sobre os negros.
E aí ele vai chamar a atenção, né, desse aluno, dizendo que isso está errado, que essas pessoas, ele fala assim, essas pessoas, elas são também seres humanos. E isso foi o estopim, foi o pontapé inicial para que o professor fosse perseguido, não só pelos alunos, mas também pelos pais dos alunos, porque esse aluno foi dizer para o pai e no outro dia o pai veio reclamar, reclamou com a direção, quase ele foi afastado. Gente, isso aqui é muito, muito atual. Eu fiquei todo arrepiado quando eu li isso aqui. Eu fiquei pensando no contexto atual, em tudo que passamos e continuamos ainda passando, né? Você tem que. Parece que você vai pisando em ovos ali, principalmente a vida do professor, que não deve ser nada fácil. E ele vai se deparando com esse mundo, um mundo sombrio, que cada vez vai ficando mais sombrio. Ele fica meio oprimido ali com tudo que está acontecendo ao seu redor. E ele fica triste também por esses alunos, né, esses jovens, eles ficarem tão sombrios. Ocorre uma espécie de modificação, né, de lavagem cerebral desses jovens, em que eles mudam e tem um ódio dentro de si. Esse ódio vai ser alimentado através de muita propaganda vinda do rádio, de diversos meios de comunicação ali, que faz parte do modus operandi de todo o arcabouço do H, sabe? Para conquistar os jovens. É tanto que esses jovens aqui, eles querem saber atirar, eles são loucos por armas, eles são loucos pela farda, eles se diz muito patriota. E trazendo esse ponto patriota, quando o professor ele foi acusado, né, lá pelos alunos de ser contra a pátria, porque ele foi reclamar, né, sobre isso, por causa daquela questão, né, de ser uma hegemonia, de ser algo puro, uma raça pura. Então ele foi questionado por isso, né? E ele ia questionar uma coisa bem interessante ali, perguntando se ele era uma pessoa patriota, né? Uma pessoa que amava a pátria. Olha, é muito atual. É uma coisa assim fenomenal. A escrita do autor é uma coisa impecável. Você começa a ler e não consegue parar mais, porque ele vai construindo esse mundo aqui, né? Ele cria essa espécie de microcosmo que o professor está inserido, e ele vai com o tempo ficando uma coisa assim, parece uma massa gigante ali, de fato uma espécie de câncer que vai crescendo e vai dominando as pessoas do jeito, ou um bicho com vários tentáculos que vão abarcando ali as pessoas, e ele consegue observar tudo isso. E chega um momento do livro que eu me perguntei o que diabos eu tô lendo, né? Porque parece um momento de um romance policial, porque ocorrem algumas coisas aqui e ocorrem algumas. O próprio professor ele é incriminado. O próprio professor ele faz sua defesa. O próprio professor ele vai em busca das provas. Ele faz a investigação. Ele é um promotor. Gente, ele é o próprio advogado. Olha, é genial do início ao fim. Você não vai conseguir parar de ler. E esse final, ele traz um aprendizado que ele fecha com chave de ouro, que você nunca mais vai esquecer. É um romance bem curtinho, bem sincero, sem nada de rodeios, e que vai trazer esse contexto da década de 30 tão obscura, que tomou conta da Europa, e que a gente sabe muito bem como terminou tudo isso, né? Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenham plantado aquela sementinha de o desejo de ler esse livro, porque eu acho que deve ser muito bem comentado por aí. Uma literatura alemã, né? Um romance alemão, um dos romances clássicos ali, que nunca foi publicado no Brasil, que eu acho que deve ser sim propagado essa mensagem. Essa capa aqui tem tudo a ver com o contexto da história, porque aqui há imagens reais, né, da propaganda para com os jovens, né, que foram feitos ali, essas propagandas que foram feitas em busca de encantar os jovens nessa nova
nesse novo mundo, nessa nova roupagem em que o mundo estava inserido ali, sobretudo a Alemanha. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou daquele like, se não está inscrito no canal, se inscreve e te vejo na próxima.